Bom, vamos começar a última sessão do primeiro webinário em Ecologia e Evolução, que é uma iniciativa do Programa em Ecologia e Evolução da Universidade Estadual de Feira de Santana. Agora, às 2 horas, das 2 às 3, teremos a palestra da nossa convidada, Tainara Venturini Sobrosa, a palestra intitulada Ecologia e Conservação de um Primata Amazônico Ameaçado de Extinção, o sauim de coleira. Tainara é bióloga formada pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Foi bolsista do projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais e atualmente é doutoranda em Ecologia também pelo INPA. Tainara tem interesse em ecologia e comportamento de mamíferos e especialmente no uso do som como ferramenta para acessar informações sobre espécies, interações e hábitats, focando em primatas. Tainara também tem interesse em utilizar o som e outras ferramentas para sensibilização de pessoas para temas relacionados à conservação. Tainara é nossa convidada, seja muito bem-vinda e pode iniciar a sua palestra. Obrigada. Obrigada, pessoal, mais uma vez por estar aqui. Hoje a minha missão é representar o projeto Sauim de Coleira. Infelizmente, o coordenador não pôde estar aí nessa grande reunião de amigos, muito qualificados pesquisadores desse evento. Mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre o projeto e o legado que a gente tem deixado para a conservação dessa espécie, que é o sauim de coleira. Esse é o sauim de coleira, essa coisinha fofa, a espécie é Saguinus bicolor. Bicolor por causa desses dois padrões de coloração da pelagem, né? Parte branca, parte marronzinha. E ele está criticamente ameaçado de extinção, tanto na lista brasileira quanto na internacional de conservação das espécies. Inclusive, atualmente, ele é um dos 25 primatas mais ameaçados do mundo inteiro, infelizmente. E a causa disso é aquela que acomete a maioria dos primatas, né, que é a perda de habitat, e a fragmentação, e todos os problemas que estão atrelados à fragmentação e à urbanização, né? Como, por exemplo, a perda de indivíduos por atropelamentos, eletrocução, ataque por animais domésticos. Tudo isso faz com que a situação do sauim seja bem preocupante. Ele pertence à família Calitrichidae, né, dos primatas, que são essas famílias, a família dos micos e saguis. E essa família, por si só, é bem numerosa, tem umas 60 táxons, mais ou menos, e no gênero Saguinus tem pelo menos uns 20 táxons que ocorrem somente na Amazônia, né? Sendo que eles são mais próximos dessa outra espécie, que é Saguinus martinsi, que é outra espécie com a cara pelada, o sauim de coleira, junto com o martinsi, são os únicos saguis de cara pelada, e eles tiveram uma divergência aí de há mais ou menos 1,5 milhões de anos, um ancestral comum, e tem um outro clado relativamente próximo, que é o dos Saguinus midas, que é esse pretinho aqui de cima, com a mão amarelinha, e o Saguinus niger, e esse ancestral comum entre eles foi de aproximadamente 2,5 milhões de anos. O projeto Sauim de Coleira, ele foi criado oficialmente em 2002, a partir de um edital que foi voltado já para espécies ameaçadas, e ele já estava ameaçado desde então, na verdade, desde a década de 80. E esse edital contou, então, com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Ministério do Meio Ambiente, e com isso, então, foi possível criar a estrutura física do projeto Sauim de Coleira e alavancar uma série de pesquisas sobre essa espécie para engajar em ações de conservação mesmo, né? E tentar reverter esse status que ele tem. O projeto Sauim de Coleira contou e conta ainda com muitas pessoas, estudantes, técnicos, colaboradores, sejam eles pesquisadores ou não, de diversas instituições, e ele é coordenado pelo professor Marcelo Gordo, que é essa pessoa querida, e ele, como vocês podem ver pela foto, ele não trabalha unicamente com sauim de coleira, né, ele trabalha com ecologia em geral, principalmente com herpetofauna também, mas tem devotado parte da sua vida tentando salvar a vida do sauim de coleira também.
E ele que coordena as atividades dessa galera toda. E essas pesquisas que nós realizamos, elas só foi possível e tem sido possível também por causa da ajuda de diversos financiadores, colaboradores, né, tanto de órgãos nacionais, estaduais, também zoológicos, instituições, ONGs, estabelecimentos comerciais, todos colaboraram das mais diversas formas, o que fez com que a gente pudesse levantar algumas informações bem importantes sobre a espécie. E uma das atividades que é realizada no projeto, desde seu início, lá em 2002, aí o projeto Sauíde Coleira já conta com 18 anos de atividade, né, quase 20 anos já, e a gente realiza capturas, e com as capturas, tendo os bichos na mão, a gente consegue coletar uma série de informações, por exemplo, o tamanho deles, o peso, se existe alguma variação, né, conseguimos coletar informações biológicas a partir de fezes, pelos, sangue. Com isso, a gente também realiza marcações dos indivíduos. Uma das metodologias é através da utilização de microchips. O microchip é um equipamento bem pequeno, do tamanho de um grão de arroz, assim, mais ou menos, que é subcutâneo, né? E a gente consegue dar uma identidade única para esse indivíduo que dura para a vida toda, basicamente. Então, a gente consegue ter dados, por exemplo, de marcação e recaptura desses animais, estimar a idade deles, se eles ainda estão no período reprodutivo. Só que o ruim de usar o microchip é que a gente precisa ter o bicho na mão para poder passar o leitor e saber quem ele é, né? Mas, ocasionalmente, nós também usamos outros tipos de marcação, como a observação de marcações naturais, como esse indivíduo com a cauda branca. Em geral, eles não têm a cauda branca assim, é marronzinha mesmo. Ou também colocando colares de contas muito charmosos, com padrões de coloração únicas, que a gente pode falar se é macho, se é fêmea, a que grupo ele pertence, e então coletar informações comportamentais. E também através do uso de radiotransmissores, que é esse equipamento aqui que emite ondas de rádio que são capturadas por um receptor e uma antena, e com isso a gente consegue saber onde eles estão dentro da floresta, já que eles são bem, em geral, são bem ariscos e difíceis de acompanhar, né? Atualmente a gente também está tentando utilizar uma metodologia com GPS, mas ainda não temos os dados sobre isso. Os bichos estão aí, estão com o rádio na natureza, mas a gente ainda não conseguiu recuperar os dados para ver se está funcionando bem. E com essas diferentes metodologias, a gente conseguiu, então, levantar uma série de informações sobre a história natural, a biologia, o comportamento da espécie, que são informações básicas para tomada de qualquer medida de conservação, né? Por exemplo, a gente chegou à conclusão de que eles são espécies pequenas, né? Tem geralmente 500 gramas, eles medem cerca de 28 centímetros de corpo e a cauda é maior que o corpo, podendo chegar a uns 40 centímetros. Eles vivem em grupos que não são muito numerosos, em geral tem 6 ou 7 indivíduos. E eles vivem nesses grupos, dentro do grupo, eles são pacíficos, eles não costumam brigar entre eles, não tem hierarquias de dominância, essas coisas, mas existe uma fêmea dentro do grupo que é a dominante, e ela geralmente guia a movimentação do grupo e as atividades, e ela é a única fêmea que é reprodutiva ali dentro desse grupo, e todos os indivíduos do grupo ajudam no cuidado da prole, como na maioria dos calitriquídeos, na verdade. Eles têm um cuidado cooperativo. E eles engajam nessas atividades pacíficas, como brincadeiras, catação. Então, são grupos muito coesos. Mas, entre grupos, o negócio é bem feio. Eles são bastante territoriais. Eles emitem vocalizações muito intensas quando encontram grupos vizinhos, e ocasionalmente pode ter perseguições e até embates físicos mesmo, e eles chegam a se matar, assim, saem na porrada mesmo, né?
Isso é até interessante do ponto de vista da conservação, porque é uma coisa que deve ser considerada, por exemplo, se a gente for translocar indivíduos de um lugar para o outro, né? A gente tem que ter bastante cuidado. Como eles vivem em grupos, eles também têm um repertório vocal, eles têm comportamentos específicos de comunicação, né, para garantir a coordenação dos comportamentos do grupo. E aqui o que vocês estão vendo nessa imagem são espectrogramas, ou sonogramas, chamavam também, onde no eixo Y a gente tem a frequência do som, que é o quão grave ou agudo esse som é, e no eixo X tem o tempo. Então, a gente pode ver só por esses desenhinhos, assim, que tem sons com diferentes números de sílabas, com diferentes durações, mais graves, mais agudos, e mais desenhadinhos ou mais borradinhos, né? E toda essa variação nos tipos de som também está relacionado a comportamentos específicos, como a própria territorialidade, ou comportamentos pacíficos, agressivos, de alarme. E, bom, como já foi falado no início da apresentação, na apresentação, essa aqui é a minha praia, né? Então, é a parte que eu tenho devotado aí minha formação acadêmica até então. Os sauíneos de coleira são o que a gente chama de endêmicos, né? São espécies endêmicas. Na verdade, qualquer espécie é endêmica de algum lugar, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é que o sauíno de coleira tem uma distribuição geográfica bem restrita, e isso que agrava a situação de conservação dele, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem os estados do Amazonas, e esse pontinho amarelo é onde ocorre o sauíno de coleira. Unicamente nas cidades de Manaus, Rio Preto da Eva e Taquatiara. Aqui embaixo vocês veem um zoom da distribuição geográfica dele, onde no sul a gente tem que essa distribuição é limitada pelos rios Negro e Amazonas, e ao leste e oeste pelos rios Urubu e Cuieiras. Mas ao norte não tem nenhuma barreira física, geográfica, muito evidente que estaria delimitando o limite da distribuição. Mas existe a ocorrência dessa outra espécie, que é o sauíno de mãos douradas, o Saguinus midas, e ele ocorre aqui em cima, e na verdade ele ocorre até o Suriname e Guianas, ele tem uma distribuição muito mais ampla. Foi por isso que eu falei dele lá no início da apresentação também. Eles são relativamente próximos e, teoricamente, estariam competindo nesses limites da distribuição do sauíno de coleira. Na década de 80, peço desculpa, eu acho que está rolando uns ruídos aqui na rua de casa. Espero que não atrapalhe muito. Mas na década de 80 já foi realizado um trabalho pioneiro por Aires e colaboradores, e eles percorreram essa área. Desculpa, pessoal. Gente, Carolina está com o microfone aberto, isso está interferindo. Carolina, se você puder desligar, nós agradecemos. Eu acho que também tem um movimento aqui na rua da minha casa que está atrapalhando aqui. Eu vou esperar um pouquinho o caminhão parar. Mas bem, esses pesquisadores percorreram essa região procurando onde tinha sauíno de coleira, onde tinha sauíno de mãos douradas, e o que vocês veem aqui é um mapa, né? Nos círculos é onde tem sauíno de coleira, nos triângulos sauínos de mãos douradas, e em alguns pontos eles identificaram áreas de provável co-ocorrência das espécies de simpatria, né? E nesse trabalho eles viram, por exemplo, que tinha sauíno de coleira além do rio Urubu, em direção já ao rio Atumã. Mas quando esse estudo foi refeito em 2006 pelo Fábio Roy, ele viu que esses sauínos de coleiras não estavam mais ocorrendo no rio Urubu, então, além do rio Urubu. Então, se sugere que houve uma redução na distribuição geográfica do sauíno de coleira, enquanto a do sauíno de mãos douradas ampliou. Esse foi o trabalho do Fábio Roy, né? Ele fez uma modelagem de distribuição geográfica de toda a distribuição do sauíno de coleira, que são aqui os pontos de ocorrência em um triângulo branco, né? E de parte da distribuição do sauíno de mãos douradas, que são os círculos amarelinhos. E ele, então, também
viu aonde há uma maior chance dessas duas espécies concorrerem, que é onde, quanto mais escuro, maior é a chance dessas espécies estarem concorrendo e interagindo. Esse é um mapa mais atual, nós estamos novamente reavaliando a situação da distribuição do saúde de coleira, para ver se realmente aumentou, diminuiu, né? Então, esses pontos foram e estão sendo percorridos por colegas do laboratório nesse último ano e meio, mais ou menos. A pandemia deu uma desacelerada nas atividades de campo, mas já tem bastante coisa. E como eu havia mencionado, a telemetria também possibilita que a gente tenha informações em uma escala mais fina, né? Isso aqui são aspectos mais gerais da distribuição e ocorrência da espécie, mas com a telemetria a gente consegue ver em loco o que o sauim precisa para sobreviver, né? Por exemplo, a gente conseguiu, desde 2002, do início do projeto, o professor Marcelo Gordo já realiza esse tipo de atividade. E com isso, por exemplo, a gente conseguiu informações sobre a dieta da espécie. Eles comem principalmente frutos, prioritariamente frutos, mas também invertebrados. Eles são bastante ágeis na sua movimentação e eles têm as unhas em forma de garras, como vários outros calitriquídeos. Então, eles conseguem se locomover também na vertical do estrato da floresta, e com isso eles capturam vários insetos. Mas eles não comem só isso, eles também comem pequenos vertebrados, como lagartos, filhotes de aves, e ovos de aves e lagartos também. Eles comem exudatos ou gomas de árvores, que são essas imagens aqui de baixo. Os saguis, aí no Nordeste, tem uma dentição que é bem apropriada, inclusive, para isso. Eles geralmente mordem os caules das árvores para liberar o exudato. O sauim de coleira não tem essa dentição apropriada para isso. Ele geralmente utiliza orifícios que já existem ali na árvore ou quebram a base das folhas e consomem. Então, por exemplo, comparativamente, a gente sabe que alguns saguis se viram muito bem, né? Tanto os que ocorrem naturalmente no Nordeste, quanto os que são exóticas em outra parte do país. Às vezes, um pedacinho de mato desse tamanho, eles estão sobrevivendo, porque eles comem exudatos, principalmente. Mas o sauim não tem essa dentição apropriada, eles realmente dependem muito mais dos frutos, né? Mas eles também comem néctar de flores, por exemplo, como nessa fotografia aqui em cima. Até dá para ver que um dos indivíduos está com o pelo todo amarelinho de néctar dessa planta. Então, basicamente, eles têm uma dieta bastante generalista, né? O que tiver pela frente eles estão comendo, mas os frutos são os principais, como eu falei, e por isso também, desde o início do projeto, se focou em tentar entender um pouco mais sobre os frutos que eles consomem, né? Quais são as espécies, o quanto elas crescem, quais são os requerimentos delas. Então, dentro do projeto Sauim de Coleira, teve uma equipe de botânicos bastante ativa, que identificou, por exemplo, essas espécies, mas também viu a dinâmica de novas plântulas nascendo e morte de árvores em diferentes locais, tanto de mata primária quanto secundária. E com isso, a gente tem uma lista de espécies que é consumida, os frutos são consumidos pelo sauim de coleira, que é bem grande, são mais de 100 espécies. Já tinha tido um estudo anteriormente, de Egler, que ela estudou um grupo de sauins em um fragmento florestal na década de 80, e ela tinha chegado a uma lista de 20 espécies, mais ou menos, assim. E aí, com isso, a gente aumentou muito o número de espécies identificadas como consumidas pelo sauim. Isso é uma coisa boa, porque sabendo o que eles comem, a gente pode também produzir mudas dessas árvores e, quem sabe, enriquecer os locais onde eles estejam, que sejam depauperados em termos de recursos alimentares, né? Dessas espécies consumidas, as principais famílias são essas, incluindo aí a Fabaceae, que eles comem muito ingá, as Floraceae, né, os maracujás, anacardiaceae, como os biribás,
elas comatasse, circuliasse, morasse. Nessa morasse que a tapirira, espécies de tapirira, ele consome tanto o fruto quanto os exudatos. E a gente também viu que a disponibilidade desses recursos na floresta, ela não é constante, né? Aqui tem algumas fotinhas de frutos consumidos pelo sauim. E aqui em cima, nesse gráfico, a gente tem um número de árvores frutificando ao longo dos meses e dos anos, desde 2013 até 2010. Cada uma das colorações aqui nesse gráfico é um lugar que foi estudado, tanto as plantas quanto os sauins, sendo que a maioria deles são fragmentos florestais, menos a Reserva Duque, que é uma área de mata contínua e primária, que é essa linha vermelha aqui embaixo. De forma geral, dá para ver que a disponibilidade de recursos oscila, né, ao longo de um ano, às vezes tem muito, às vezes tem pouco, e também que em mata primária, geralmente tem menos recursos disponíveis para o sauim de coleira, né. Isso porque ele é uma espécie pequena, que consome também frutos pequenos, que geralmente são bastante abundantes em áreas de matas secundárias. Mas esses frutos que eles consomem, eles acabam muitas vezes engolindo com semente e tudo, né? E defecam e podem facilitar também a germinação de algumas espécies dessas plantas que ele consome. Esse foi um trabalho que foi realizado por um colega, o Leandro, ele terminou recentemente, e ele ofertou para sauins 23 espécies de plantas que são conhecidas como consumidas pela espécie, e ele fez experimentos, então, plantando as sementes que foram defecadas pelo sauim e as que não foram defecadas, e ele viu a germinabilidade dessas espécies e também a taxa de a velocidade de germinação. Aqui eu mostro algumas delas, né, não são todas, como eu disse, eram 23 espécies. Mas nesses gráficos, cada quadradinho é uma espécie de planta, e a germinabilidade no eixo Y, e o tempo em dias no eixo X. O azulzinho são as sementes defecadas, os rosinhas são as sementes não defecadas, e a gente pode ver que para algumas espécies, como por exemplo aqui a Myrcia, Passiflora, Piper, houve um aumento na germinabilidade dessas sementes que foram defecadas pelo sauim. Isso porque provavelmente que quando as sementes passam pelo trato digestório do sauim, eles sofrem um tratamento tanto físico quanto químico que facilitaria essa germinação, né? E isso aconteceu, a passagem pelo trato digestório do sauim foi positiva para 50% dessas espécies, teve um efeito neutro para 40% delas, isso em termos de germinabilidade, né? E um efeito negativo para o restante delas. Então, de forma geral, parece que o sauim pode ser um bom dispersor, ele pode ser um potencial dispersor de sementes ao facilitar essa germinabilidade. Acompanhando os sauins, a gente também pode ter uma informação mais robusta sobre os requerimentos espaciais que eles têm. Então, a gente já avaliou as áreas de uso de vários grupos que vivem tanto na cidade quanto nas áreas rurais, floresta primária, secundária, e aqui tem alguns desses grupos monitorados. Vocês podem ver que tem quadradinhos de diferentes colorações, né? Geralmente, quanto mais preto, esse quadradinho significa que é um local que foi mais utilizado pelo sauim, e quanto mais branquinho, ele foi menos utilizado pelo sauim. E esses três aqui de cima são de áreas fragmentadas, vocês podem ver até as bordas ali, vendo a cidade pela imagem de satélite, enquanto esse último é um grupo que foi acompanhado na Reserva Duque, na mata contínua. E a gente viu que eles são bem flexíveis quanto ao requerimento espacial. Esses grupos que foram acompanhados por pelo menos um ano necessitaram de 25 em áreas fragmentadas, necessitaram de 25 a 30 hectares, mas a gente sabe que eles conseguem sobreviver com menos também. Eu, particularmente, no meu trabalho de doutorado, acompanhei um grupo que usou apenas 6 hectares, mas em áreas de mata contínua, como a Reserva Duque, eles
ampliam esse requerimento espacial, podendo chegar a usar até 100 hectares. E a forma como eles usam também varia ao longo do ano, né? Que são essas imagens aqui do lado. Nessa primeira imagem de cima, vocês podem ver que os quadradinhos pretos mudam de lugar ao longo do ano, né? Então, eles vão movimentando os locais que eles usam mais intensamente ao longo do ano. E, inclusive, nesse outro aqui de baixo, da Reserva Duque, eles mudam quase que completamente a disposição do território deles, né? Há uma movimentação desse território. E por que isso acontece? Provavelmente por causa da disponibilidade de recursos. Esse colega, o Benedito, ele acompanhou alguns grupos também, e ele viu que os locais que são mais intensamente utilizados dentro do território dos Sauins são locais que têm um maior número de árvores frutificando, enquanto as que têm menos uso pelos Sauins têm menos frutas disponíveis. Agora, eu também, no meu doutorado, tenho visto que não só a disponibilidade de recursos afeta como eles usam o ambiente, mas também o ambiente acústico, né? Então, nesse gráfico, a gente tem no eixo Y a intensidade de uso de um determinado ponto dentro do território daquele grupo, e no eixo X a amplitude do ruído. Então, eles têm uma tendência de diminuir o uso de um local conforme for mais barulhento. Mas isso só ocorre caso tenha comida. Só ocorre em locais que tenha muito fruto. Então, se tiver comida, eles se dão o luxo de escolher o lugar mais quieto também. Ao longo dos anos, a gente pode ver alguns aspectos demográficos também, que são diretamente relacionados aos aspectos populacionais. Afinal de contas, a gente quer saber quantos Sauins tem, está melhor a situação, vai ficar melhor, né? Então, a gente viu, por exemplo, em termos de natalidade, aqui foram diferentes grupos acompanhados de Sauim, e, em geral, tem um nascimento por ano, raramente 2, e a cada nascimento nascem gêmeos, geralmente, e a sobrevivência desses gêmeos dentro do primeiro ano é de algo como 60%. E essa natalidade, ela não é constante ao longo do ano. Vocês podem ver aqui o número de crias no eixo Y, e aqui os meses do ano, e tem 2 picos nos meses de dezembro e janeiro, né? E esses picos coincidem também com períodos que tem mais chuva, que é essa linha azul. E as chuvas estão relacionadas com o quê? Com a disponibilidade de frutos. Quanto mais chuva, mais frutos e mais filhotes de sauim na floresta. Também, a gente pode ver aspectos demográficos quanto ao tamanho e a dinâmica dos grupos. Geralmente, como eu falei no início da apresentação, eles geralmente têm grupos de 6 ou 7 indivíduos, mas ocasionalmente ocorrem grupos com 3 indivíduos ou 13 também, mas o mais comum é 6, 7. Dentro desses grupos, a proporção de machos para fêmeas não é exatamente igual na fase adulta, na verdade. Geralmente tem mais fêmeas do que machos, mas isso não ocorre logo que eles nascem. Eles geralmente nascem a mesma proporção de machos para fêmeas, mas os machinhos acabam morrendo ao longo do tempo. Isso provavelmente é relacionado a um comportamento que eles têm de vigilância, onde geralmente um dos indivíduos, que na maioria das vezes é um macho, quando há algum perigo, por exemplo, um predador, esse macho fica chamando a atenção do potencial perigo, seja observador ou um predador, ele fica lá vocalizando, enquanto o restante do grupo vai fugindo, né? Então, provavelmente, esses machos se expõem muito mais a perigos, assim, do que as fêmeas, né? E isso acarretaria na mudança de proporção de machos para fêmeas na fase adulta. Outro aspecto relacionado aos tamanhos populacionais é a mortalidade. Mortalidade é uma coisa que em ambientes naturais, é relativamente difícil de quantificar, né? Geralmente eles são mortos através de predação,
Eles são predados por grandes felinos, serpentes, aves de rapina, mas isso é muito raramente observado na natureza, então não temos exatamente um número para isso. Mas um outro aspecto que é bem impactante, geralmente, nas mortes de sauins, que é os atropelamentos, né? Essas mortes causadas diretamente por nós humanos. E aqui tem um gráfico que mostra o número de sauins atropelados desde 1993 até 2015. Então, tem um monitoramento da fauna atropelada dentro do fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas, que é realizado pelo professor Marcelo Gordo desde antes da criação do projeto Sauim mesmo. E dá para ver que houve um aumento no número de animais atropelados dentro do fragmento. E atualmente, cerca de 9 ou 10 indivíduos morrem por ano atropelados nessa região, o que equivale provavelmente a algo como 10% da população de sauins dentro desse fragmento. E é claro, né, isso é só dentro de um fragmento florestal na cidade de Manaus. A cidade de Manaus é enorme, ela começou a crescer lá na década de 70, com a criação da Zona Franca de Manaus, e não parou até hoje, e é um crescimento desenfreado e sem planejamento. E também existem muitas rodovias, e provavelmente muitos outros sauins estão morrendo, e a gente não tem nem informação sobre isso, né? Então, esse número pode ser, inclusive, bem maior em outras regiões. Outros aspectos que a gente conseguiu levantar foram relacionados a eventos de dispersão. Tanto machos quanto fêmeas dispersam. Eles quando chegam na idade jovem, mais ou menos, a partir de 1 ano e meio, eles já saem do grupo, procurando por novos grupos, geralmente, tanto machos quanto fêmeas. E, através do projeto Sauim, a gente, por exemplo, porque a gente marcou vários indivíduos na cidade inteira de Manaus, ocasionalmente a gente recaptura indivíduos em outros locais, como, por exemplo, nesses círculos azuis, onde foi identificada a movimentação desses animais. Assim, aqui em cima foi para a Reserva Duque também. Então, a gente consegue ter informação, por exemplo, sobre as distâncias que são percorridas por esses animais. E eles são ousados, como vocês podem ver por essas fotos. Eles utilizam até fios elétricos para atravessar. E isso pode ser perigoso, porque eles morrem eletrocutados ocasionalmente. E também utilizam telhados, por exemplo, ou vão pela rua, pelo chão mesmo, dentro de moradias, e é nesses casos que eles ficam suscetíveis à predação, principalmente por cachorro. Ocasionalmente, algum acidente com gatos também é visto, mas principalmente em filhotes, mas os adultos também têm bastante problemas com cachorro, né? Também a gente obteve algumas informações sobre dispersão quando a gente recebeu material biológico no projeto Sauim de Coleira, porque nós recebemos animais atropelados. Em geral, a maioria deles vem da UFAM mesmo, do fragmento da UFAM. Isso daqui que vocês estão vendo é o fragmento da UFAM. É um dos maiores fragmentos que estão dentro da cidade. Ele tem 700 hectares, mas tem vários outros. A cidade inteira de Manaus tem mais de 900 fragmentos. E, ocasionalmente, chegam até nós esses animais atropelados. Caso eles sejam microchipados, a gente tem a informação sobre a proveniência dele, não é? Outro aspecto diretamente relacionado a questões populacionais é a saúde desses animais de vida livre, né? E isso é uma coisa que tem sido bastante estudada pelo projeto nos últimos anos. Acho que o primeiro estudo que foi publicado, inclusive, foi com hemoparasitas, onde foi identificado que muitos sauins de vida livre têm, por exemplo, tripanossomas, Cruzi e Halinge, se não me engano, desculpa se eu estiver errado no epíteto específico. E 50% dos animais avaliados tinham algum desses hemoparasitas, e provavelmente existe a possibilidade de que eles estejam consumindo os barbeiros que são infectados com esses
tripanossomas e, portanto, eles também ficam infectados, né? E nos últimos anos também tem se avaliado questões relacionadas a eumintos. Esse foi um trabalho realizado pela ADNA, ela terminou esse ano, e ela viu também nas carcaças de animais atropelados, ela viu a presença de dois principais eumintos, que são bastante comuns nos sauins. Mais de 50% dos sauins tinha algum desses eumintos. Né? Isso, nós recebemos esses animais que são atropelados, mas nós utilizamos eles para várias outras pesquisas, né? Como esses da saúde dos animais, também olhando o conteúdo estomacal para ver a dieta, e mesmo como material para análises genéticas, né? Nós também temos realizado, em colaboração com a Fiocruz, um trabalho sobre filarídeos, avaliando a presença de filarídeos nos sauins, e também sobre vírus. Pelo menos 3 estudos já aconteceram ou estão acontecendo relacionados à presença de vírus no sauim de coleira. O primeiro deles, eu acho que foi da Mônica Solório, onde ela fez buscas direcionadas para alguns tipos de vírus, como influenza, flavivírus, antavírus, coronavírus, rotavírus. E desses a gente viu, ela viu a presença de antavírus e rotavírus nos sauins de coleira. E agora a Aline Ramos, essa veterinária aqui, ela está realizando um estudo mais abrangente, olhando os viromas desses sauins, ou seja, todos os vírus presentes naqueles animais, né? E ela está querendo comparar áreas urbanas com áreas rurais, para ver se a antropização afeta a composição desses vírus que estão presentes no sauim, usando umas técnicas mais robustas. Também tem outro estudo em andamento, em parceria com o pessoal do Texas e do Hospital Tropical de Manaus, avaliando a presença de Zika vírus, e chikungunya, febre amarelas e outros arbovírus presentes no sauim. Esses são estudos que estão em andamento para a gente detectar como é que esses bichos estão em vida livre, como está a situação da saúde deles, né? Vale lembrar que nem todos os animais que têm um determinado vírus vão ficar doentes, né? Então, isso ainda está sendo avaliado. Essa veterinária, por exemplo, costuma dar uma olhada na situação clínica dos sauins, mas o fato deles terem os vírus não significa que eles estão doentes e vão morrer inevitavelmente. Outro aspecto que nós avaliamos é relacionado à genética, né? Principalmente a variabilidade genética desses sauins. Porque uma vez que eles estão em locais fragmentados e ilhados no meio de uma matriz urbana, é muito propenso de que haja cópulas com indivíduos consanguíneos, né? E com isso haja a endogamia e a erosão gênica. Nesse estudo que já foi publicado, eles viram que, de fato, os sauins sofreram uma redução populacional nos últimos anos, que provavelmente é relacionado à fragmentação do ambiente, mas que ainda existe algum grau de diversidade, de heterozigosidade, então não está perdido, não está tudo perdido. Se a gente conectar o ambiente deles e facilitar com que haja movimentação dos animais, provavelmente essa variabilidade vai aumentar ainda mais e vai ficar tudo bem. E é basicamente isso que a gente quer saber quando a gente trabalha com conservação, né? A gente quer saber quantos tem, mas também quantos vão existir e se as nossas medidas estão sendo eficazes, né? E esse é um trabalho que é básico, eu acho, para trabalho de conservação, que é vendo a viabilidade populacional dos animais. Então, nesse gráfico aqui de baixo, a gente tem no eixo Y a probabilidade de sobrevivência de uma determinada população de sauins. As populações estão nesse mapa aqui de cima, nesses diferentes círculos, né?
Então, tem fragmentos de diferentes tamanhos. E a reserva Duque é esse quadradão aqui, que seria a mata contínua. Aqui embaixo tem, no eixo X, os anos. Então, qual é a probabilidade de sobrevivência de uma população em 20 anos, 40 anos, 60 anos? E assim por diante, né? E as colorações, então, falam sobre cada uma dessas populações, desses fragmentos. Então, a gente vê que, de forma geral, os fragmentos pequenos, eles tendem a decair em tamanho populacional em 20 a 40 anos, mais ou menos, né? Vale falar também que essa probabilidade é calculada utilizando todos aqueles parâmetros demográficos que eu tinha falado anteriormente, como quantos sauins nascem, machos e fêmeas são reprodutivos, todos os machos e fêmeas são reprodutivos dentro do grupo, qual é a idade que eles começam a se reproduzir, quantos filhotes vão sobreviver. Tudo isso vai entrar nesses modelos para que a gente, e também aspectos da paisagem, para que a gente possa prever, então, se essas populações sobreviverão. E esse modelo também inclui, então, alguns eventos estocásticos, como, por exemplo, eventos climáticos, poderiam ser eventos climáticos, ou doenças que não foram previstas que poderiam acontecer, esse tipo de coisa. Aqui também, nesse gráfico, essa linha bem azul, bem de cima aqui, é a reserva Duque. Então, a gente pode ver que a reserva Duque, ela é uma das populações, manteria uma população viável por bastante tempo. Essa linha verde-limão aqui é o fragmento da UFAM, que é o maior fragmento, né? E vocês podem ver que aqui tem uma quebra muito abrupta. Isso acontece porque nesses modelos você pode mudar alguns valores, né, e prever o que pode acontecer. E nesse modelo, particularmente, a gente o Gordo previu, que poderia cessar ou diminuir o número de atropelamentos dentro do fragmento da UFAM. Atualmente são 10, né, então se continuasse 10, o negócio ia lá para baixo. Se reduzir, se não me engano, para 2 por ano, a população dá uma respirada. E todas essas informações que a gente levantou, elas alimentam, então, o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Sauim de Coleira, que é um documento que foi elaborado a várias mãos, que é coordenado pelo ICMBio, e conta aí tanto com o projeto Sauim de Coleira, com outros pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com pesquisadores de outras instituições, como a própria Fiocruz, e pessoas da sociedade civil que queiram contribuir para a conservação da espécie, né? Então, nesse documento tem uma série de diretrizes e metas que devem ser alcançadas para que a gente possa reverter essa situação do sauim de coleira, sendo que uma das mais importantes e prioritárias é garantir a conectividade do ambiente onde ele se encontra, através, principalmente, de corredores ecológicos. Essa aqui é uma proposta de corredor ecológico urbano, né? O sauim de coleira não ocorre unicamente em ambiente urbano, também tem em áreas rurais, né? Mas aqui, essa proposta foi encaminhada para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Manaus e foi aceita. Então, no papel, nós temos o corredor do sauim. E nesse mapa aqui, mais uma vez, esse bloco azul aqui é a reserva Duque. Aqui embaixo, nesse verde mais escuro, é um corredor já estabelecido, o corredor do Mindu, que fica nas bordas de um igarapé, que é como a gente chama os rios daqui, né? Pequenos rios daqui. E esse fragmento com verde abacate aqui, que, em forma de Y, também já é um parque estadual. E a ideia é que esse corredor do sauim, ou a APA, como foi declarada a APA Sauim de Manaus, conecte todos eles. Então, como eu disse, no papel, o corredor do sauim existe, mas, de fato, ele ainda não é efetivo. E, por sinal, esse corredor ecológico é muito ruidoso, como está a minha casa também, que está um pouco difícil aqui. Desculpa. Acho que está tendo alguma obra no vizinho e aí está atrapalhando aqui. Peço desculpas por isso, pessoal. Enfim, esse corredor ainda não é funcional, a conectividade não é
não é segura ainda, e em vários pontos já foram mapeados o que é necessário fazer para que ela seja real, né? E alguns dos pontos exigem o plantio de árvores, por exemplo, ou então o enriquecimento de matas que já existem lá, e a gente já tem feito algumas atividades de reflorestamento de determinadas áreas aí. E outros locais também exigiriam passagens de fauna, nós utilizamos principalmente esse tipo de passagem de fauna aérea. Isso aqui são passagens do fragmento florestal da UFAM, e a gente já teve alguns resultados positivos, já vimos o sauim utilizando aqui um sauinzinho marcadinho com colarzinho. Inclusive, a gente consegue saber se é macho, se é fêmea, a partir dessas imagens, né? E ainda não tem muitos em outros pontos da cidade, mas a ideia é fazer isso também. E esses corredores ecológicos também não seriam só na área urbana, mas na área, até porque, como eu falei antes, esses fragmentos florestais, se a gente não conectar eles não vão manter as populações viáveis no longo prazo, né? A gente precisa correr para conectar eles, mas também investir em manter populações que não estejam nesse ambiente urbano, para que a gente não precise chegar num momento tão drástico como a dessas populações urbanas, né? Então, por exemplo, focando nas áreas periurbanas, como esses 2 círculos desse mapa aqui, né? Aqui, quanto mais vermelho, mais urbanizada a área. E a gente já sabe que a cidade de Manaus está crescendo para essa direção, para esses 2 maciços. Então, a gente não pode esperar que fique tão crítico quanto já é aqui no meio, né? A gente precisa já pensar em fazer corredores ali também, antes mesmo da cidade chegar. E já tem sido feitas o pessoal do PAN, Sauim, já tem feito algumas articulações, tentando comprar áreas particulares ali, mas também se comunicar com áreas particulares, de condomínios, por exemplo, e também RPPNs que ocorrem nesses locais, para que se crie um corredor de fato, que não sejam iniciativas isoladas, né? E também, quando a gente pensa na grande distribuição do sauim de coleira, nas áreas rurais, como a gente chama, né, a gente tem se pensado em criação de novas unidades de conservação, e tem sido feita a articulação tanto em esferas estaduais quanto federais. Infelizmente, em termos de comunicação com as esferas federais, agora o negócio está um pouco barrado, mas a galera não desistiu e ainda mantém essa comunicação. A ideia é que sejam áreas de uso sustentáveis, né? Afinal de contas, já tem vários sítios, várias pessoas utilizando esses espaços, então, que as pessoas continuem utilizando esses espaços, mas que, ao mesmo tempo, seja protegido para o sauim de coleira, né? E essa área aqui, por exemplo, ela é uma área militar, ela já é federal, né? Já é protegida. Então, isso tudo formaria um grande corredor na área rural da distribuição do sauim de coleira. Mas o foco tem sido aqui também. Isso fica em outra cidade, que já não é em Manaus, é em Itacoatiara. E como eu tinha falado, né, uma das coisas mais importantes para tentar reverter essa situação do sauim de coleira é garantir a conectividade dos ambientes que ele está utilizando. Por isso, a gente também tem lá no projeto Sauim de Coleira um viveiro de mudas, onde a gente tem mudas que são tanto consumidas pelos sauins, baseado naquelas lista de espécies que eu já tinha falado para vocês antes, mas nem todas as espécies são consumidas pelos sauins, tem umas que têm uma função mais de regeneração do ambiente mesmo, assim, né? Ou que também sejam de interesse das pessoas. Afinal de contas, se tem uma pessoa que mora do lado do fragmento, do lado do corredor do sauim, e não quer uma espécie exatamente que o sauim coma, mas quer uma espécie ornamental que poderia servir como passagem para ele, isso já vai ser muito benéfico, né? Então, a gente tem a manutenção aí desse viveiro com mais de 200 espécies de plantas arbóreas. E, frequentemente, a gente faz ações
de recuperação dessas áreas degradadas, principalmente aquelas que já foram pontuadas como necessárias para o corredor ecológico do Sauim, mas ocasionalmente em outras ações educativas também. E geralmente participam dessas ações a comunidade que mora próxima, a comunidade em geral, mas também pesquisadores e tudo mais. Então, o nosso viveiro de mudas de plantas acaba também sendo o nosso link com as pessoas. Então, a gente interage mais com a comunidade através desses plantios. Como vocês podem ter visto até agora, o carro-chefe do projeto Sauim de Coleira é a pesquisa, é isso mesmo, mas a gente também trabalha um pouquinho com a extensão através do viveiro e dos plantios, e ocasionalmente, pontualmente, com algumas atividades educativas, onde a gente faz palestras em escolas, universidades, festivais, igrejas, qualquer lugar que seja na mídia, né, na internet. Atualmente, também eu estou participando da produção de um livro infantil, e qualquer coisa que a gente tenha oportunidade de falar sobre o Sauim de Coleira, para divulgar um pouco mais dessa espécie e do corredor do Sauim, né, a gente está no meio. Mas não, a gente não está interessado só em conversar com as pessoas e interagir com elas para garantir a conservação do Sauim, mas a gente também tentou avaliar a percepção delas quanto ao Sauim de Coleira. Esse é um trabalho realizado por uma colega, Lainara, e ela fez entrevistas com pessoas que moravam próximos a fragmentos florestais, são 7 fragmentos florestais, cada barra é um, e ela categorizou as percepções das pessoas, baseadas nas suas respostas, com relação ao Sauim de Coleira, em neutralidade, amansamento, afetividade, competição e cooperação. Amansamento seria isso aqui, né? A tentativa de domesticação do Sauim de Coleira, a tentativa de se aproximar dele, por exemplo. E vocês podem ver só pelas colorações aqui, que o que mais apareceu nas entrevistas foi que a ideia de cooperação. Então, as pessoas querem ajudar a conservar o Sauim de Coleira. As outras colorações aqui, de forma geral, também têm um cunho mais positivo ou neutro, né? Então, o único que seria mais preocupante seria a competição, que é quando os sauíns consomem os frutos das pessoas e as pessoas não gostam, por exemplo. E isso só aparece em 3 fragmentos e é bem pequeno, né? Então, de forma geral, a gente tem um cenário positivo para a interação com as pessoas, para a conservação do Sauim de Coleira. E a gente também tem um outro trabalho que avaliou a percepção dessas pessoas que não necessariamente moravam próximos a fragmentos florestais. Porque a gente espera que quem mora perto da floresta e tem um contato mais íntimo com o Sauim de Coleira possa ficar mais afetuoso mesmo, por conhecer pessoalmente a espécie, né? Mas parece que, de forma geral, as pessoas de Manaus conhecem o Sauim de Coleira. Mais de 70%, essa pesquisa foi feita em passeios públicos, e mais de 70% das pessoas conheciam o Sauim de Coleira, sendo que 47% delas conheceram através das mídias, seja da internet ou da TV, 21% através de outdoors. Na cidade de Manaus tem várias placas como essa, e também placas de trânsito pedindo para reduzir a velocidade, panfletos, exposições, e 32% não souberam dizer. Muito provavelmente esses 32% também são aqueles que moram perto dos fragmentos e interagem pessoalmente com os sauíns, né? E essas pessoas não só conheciam o sauim, mas conheciam suas ameaças, como mostra esse gráfico aqui de baixo, né? E o que mais apareceu nas entrevistas, que as pessoas achavam que era a ameaça para o Sauim de Coleira, foi o desmatamento, como de fato é. Então, o que a gente tem é que as pessoas conhecem o sauim, conhecem suas ameaças e estão dispostas a cooperar com a conservação da espécie, e isso é muito bom, né? E por que as pessoas conhecem o sauim, né? No início da década de 90, tinha sido feito um estudo que mostrava justamente o contrário, que as pessoas não conheciam o Sauim de Coleira. Mas depois de uns tempos para cá, isso mudou, né? Esse estudo anterior foi feito pela FVA, não lembro exatamente em que ano. Mas agora a situação mudou e é uma mudança positiva, e muito provavelmente
isso é resultado da interação de vários setores, né, como eu havia mencionado, como os festivais realizados pelo próprio ICMBio, ou ONGs e campanhas para salvar o saúde de coleira, e também assinar petições para elaborar, para a criação de reservas para espécies. Alguns laboratórios, por exemplo, na Universidade Estadual do Amazonas, tem um grupo que trabalha com primatas, e eles focam bastante nas atividades educacionais. E eles já foram em mais de 50 escolas da área urbana de Manaus, falando sobre primatas e principalmente sobre o saúde de coleira. Então, isso tudo é positivo, né? E também, uma coisa bem particular aqui da região é que as pessoas, muitas vezes, elas moram e trabalham em Manaus e têm sítios nessas outras cidades, como Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Então, essas atividades que, mesmo que sejam pontuais para a cidade de Manaus, e utilizam de meios que nem sempre são acessíveis para todos, por exemplo, a internet, mesmo que atinja essa porção da sociedade, ela ainda pode extrapolar, né? Porque essas pessoas, elas vão no fim de semana para o sítio, tem o vizinho, tem o caseiro e tudo mais. Então, isso é bom, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem um grande caminho pela frente, principalmente quando a gente pensa na questão da conectividade, né, para garantir a sobrevivência da espécie. Tem muito trabalho, mas parece esperançoso. Ainda tem uma variabilidade genética, ainda tem tanto de sauim em vários fragmentos de Manaus. As articulações estão em andamento e têm tido respostas, em geral, positivas para a criação das reservas. E vamos esperar que no futuro isso mude, né, para o saúde de coleira. É isso. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, representando o professor Marcelo Gordo e o projeto Saúde de Coleira. Peço para vocês nos seguirem nas redes sociais, para conhecerem um pouco mais da espécie e também das nossas pesquisas. E se quiserem, podem mandar e-mail tanto para mim quanto para o professor Marcelo. Obrigada. Tainara, muito obrigada. Realmente o projeto de vocês é espetacular. Eu estou vendo aqui pelos comentários no chat, só muitos elogios. Realmente, o que dá para perceber é que é um projeto completo, né? Ele pega uma espécie e ele pega todos os aspectos, né? Biologia básica, estrutura das comunidades, das populações, comportamento, inserção ecológica, dentro da parte de conservação, tanto a caracterização do estado geral, quanto perspectivas, interação com a população, está todo mundo assim, né? É lindo, né? É lindo, é maravilhoso, né? Você é meio tendenciosa para falar, mas é lindo. É lindo. Então, eu vou passar aqui algumas perguntas que foram feitas e que eu tenho a impressão que tem uma pessoa que já está querendo trabalhar com vocês, é a Tisa Nogueira, porque ela colocou 3 comentários, assim, tipo pergunta, e que eu já sei que a coisa assim, ela está fervendo. Quero muito estudar ecologia. Eu vou botar meu fone de ouvido aqui para não ecoar o microfone de vocês, tá? Tá bom. Quero muito estudar ecologia, como são as oportunidades de pesquisa nessa área? Como é trabalhar com pesquisa sobre animais, no seu caso, os sauíns? Como são as oportunidades de pesquisa na área de ecologia? Meu Deus. Pois é, Tirza, não sei de onde você é, mas eu acho que é uma questão de você conseguir encontrar um grupo próximo, né? Depois você pode até fazer um comentário aqui. E eu vou te pedir uma coisa, Tainara, para você colocar depois no chat as mídias sociais de vocês, do grupo, do projeto, né? Um jeito que essas pessoas possam alcançar vocês e buscar informações, tanto do projeto quanto de perspectivas, né? Se você quiser dar uma luz aí para a Tirza, fica à vontade. Meu Deus, eu não sei se eu tenho tanta propriedade para falar sobre ecologia, de forma geral, assim, né? Sobre trabalhar na Amazônia. E eu também sou tendenciosa sobre trabalhar aqui nessa região, né? Eu acho que tem muitas oportunidades
Manaus, particularmente, tem a Universidade Federal do Amazonas, tem o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, um dos poucos institutos de pesquisa do Brasil, né, federais. Tem várias ONGs, então tem muitos meios que tu pode ocupar para trabalhar com isso, assim, com ecologia dos mais diversos aspectos, né. E Manaus é um laboratório a céu aberto, né, tá no meio da grande Amazônia e, infelizmente, vendo essa fragmentação toda, mas ainda existe e tem muitas espécies que sobrevivem nesses fragmentos. Só de primatas, por exemplo, tem umas 4, 5 espécies que ocorrem dentro da cidade. Eu sou do Rio Grande do Sul, onde no estado tem 3 espécies. Então, quando eu cheguei aqui, eu já fiquei maravilhada, né? E é o mesmo para vários outros grupos, tanto animais quanto vegetais, assim. Então, se você tem interesse na ecologia na Amazônia, só vem. E tem Isso, bom, se você é do Rio, é Petrópolis, então o negócio é ir para o Rio. Caio já respondeu a você. A gente está com o tempo mais apertadinho, então eu vou tentar dar uma enxugada nas perguntas a partir de coisas que não foram trabalhadas especificamente por você em momentos posteriores às perguntas, né? Então, o quanto eles se movimentam, se espalham, se eles usam, como é que eles fazem, se eles vão pelo chão ou por via aérea, você já trabalhou isso. Tisa também perguntou sobre criação de corredores, ajudaria a amenizar a situação, e você também já trabalhou, então eu vou dar uma enxugada. Mas tem uma pergunta aqui que você não chegou a tratar, do Fábio Cavalcante. Tainara, parabéns pela palestra e por dividir seu conhecimento conosco. Vocês observaram alguma diferença na vocalização entre os sauins perto das áreas urbanas com relação aos de região de mata? Se o barulho urbano altera essa vocalização? Obrigada por perguntar isso, porque esse é o meu doutorado e aí eu me sinto mais à vontade de falar. Na verdade, a gente ainda não viu, na verdade. Eu estou trabalhando nesses dados. Eu acompanhei 10 grupos de sauíneos em fragmentos urbanos e mata contínua, e eu estou analisando. Mas eu já vi, por exemplo, que eles mudam de canal de comunicação. A gente sabe que os animais têm mais de um modo de comunicar, né? Comunicação visual, olfativa, vocal. E o que eu tenho visto é que quando eles estão em locais muito barulhentos, eles fazem mais comunicação olfativa. Eles marcam mais e cheiram mais. Então, garantindo a conexão, eles se viram para se comunicar. Sim. Então, nesse sentido, eu já vi que tem uma mudança, além da mudança espacial, mas nos parâmetros acústicos do som ainda não vi. Mais para frente eu espero poder te falar. Tá bom. Tinha uma outra pergunta do Fábio no sentido de sua sensibilização da comunidade, mas eu acho que você já trabalhou um pouco com esse ponto, né? Você falou a respeito da conexão com a população. Mas aqui tem uma segunda pergunta dele também. Outra questão é sobre os atropelamentos. Houve uma redução após o pico em 2007. Houve alguma intervenção, como campanha de sensibilização ou colocação de diminuidores de velocidade, ou diminuiu o número de indivíduos no fragmento? Então, eu não sei te dizer isso, sinceramente, mas eu sei que houveram intervenções, eu não sei quais são os marcos exatos, assim, dessas intervenções, como botar lombada, né, no fragmento florestal, mais placas, as próprias passagens aéreas. Eu não lembro exatamente dos anos em que foram feitas cada uma das intervenções, e também panfletagem dentro dos ônibus, dentro da universidade, isso tudo, né? Então, seria interessante fazer justamente o casamento entre as ações e os efeitos em termos de diminuição, né? Uhum. Mas provavelmente o professor Marcelo Gordo tem esse negócio bem pontuado, só não... Pode ser que tenha. Eu que não tenho. O histórico dele é mais longo, né? Sim. Então, tá bom. Tainara, muito obrigada. O projeto de vocês é um espetáculo. Tenho certeza que enriqueceu, deixou todo mundo meio
meio embasbacado aqui, então eu só tenho a agradecer a você por participação aqui no nosso webinário, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Valeu, Tainara, muito obrigado, tá, pela sua participação. Foi muito bom mesmo, você vê aí pelos comentários.